E se eu te dissesse que a realidade que você chama de mundo real é apenas o último estágio de um processo que começou muito antes, dentro da sua imaginação? A maioria das pessoas acredita que primeiro algo acontece no mundo físico e só então elas podem sentir alegria, segurança ou abundância. Neville Goddard propunha exatamente o contrário. Primeiro você se torna internamente aquilo que deseja ser, depois o mundo reorganiza seus acontecimentos para refletir esse novo estado. Pode parecer uma ideia ousada, mas independentemente de você encará-la como uma filosofia espiritual, um treinamento mental ou uma poderosa ferramenta psicológica, existe um princípio extremamente prático por trás dela. Sua experiência interna molda a forma como você percebe, interpreta e responde ao mundo, e isso inevitavelmente altera os resultados que você obtém. Hoje vamos explorar um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard, porque o mundo invisível da imaginação é, na verdade, a verdadeira causa da realidade visível. E mais importante, como aplicar isso de maneira prática para começar a transformar a sua vida. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos mergulhar nesse conhecimento. Neville dizia que existem dois mundos. O primeiro é o mundo tridimensional, aquilo que você vê, toca, mede e experimenta com os cinco sentidos. O segundo é o mundo da imaginação, dos pensamentos, das emoções e dos estados internos, o mundo invisível, mas que, segundo ele, é a verdadeira origem de tudo o que acontece no plano físico. Nós fomos condicionados a acreditar que o mundo físico é o mundo mais sólido. Afinal, é ele que parece concreto. É ele que oferece provas. Mas Neville inverte completamente essa lógica. Para ele, o mundo físico não cria nada, apenas revela aquilo que já foi aceito internamente. Imagine um arquiteto. Antes de existir uma casa, ela já existe em sua mente. Antes do cimento, antes dos tijolos, antes da construção, existe uma imagem. Sem essa imagem, a casa jamais seria construída. Da mesma forma, Neville afirmava que toda experiência humana nasce primeiro com um estado de consciência. O mundo físico apenas acompanha. Por isso ele dizia que a imaginação não é fantasia, é o ateliê onde a realidade é criada. Mas existe um detalhe importante. Não basta imaginar qualquer coisa, é preciso sentir. Esse talvez seja o conceito mais famoso de Neville: viver a partir do fim. Não imaginar o processo, não imaginar como vai acontecer, mas sentir exatamente como você sentiria se aquilo já fosse uma realidade. Por quê? Porque a mente consciente é extremamente crítica. Ela analisa, ela compara, ela procura argumentos para dizer: isso não faz sentido, isso é impossível, você não merece. Quando você tenta convencer sua mente apenas com frases positivas, muitas vezes ela reage produzindo ainda mais resistência. Agora, quando você mergulha na emoção da experiência já realizada, você fala diretamente com o subconsciente. O subconsciente não trabalha com lógica, ele trabalha com repetição, imagens e estados emocionais. É exatamente por isso que uma emoção intensa costuma marcar mais profundamente nossa memória do que um simples pensamento racional. Neville entendia isso décadas antes da neurociência popularizar muitos desses conceitos. Não é a frase que transforma, é o estado emocional que acompanha essa frase. Existe uma analogia interessante que ajuda a compreender isso. Imagine que sua consciência funciona como uma TV. A TV não cria a imagem, ela apenas transmite a imagem quando sintoniza com uma frequência específica. Quando você muda de canal, muda a frequência e outra imagem é transmitida. Da mesma forma, sua identidade emocional determina aquilo com que você entra em sintonia. Se diariamente você sente escassez, medo, rejeição ou impotência, sua atenção naturalmente encontra experiências compatíveis com esses estados. Por outro lado, quando você cultiva internamente segurança, prosperidade, amor ou confiança, começa a perceber oportunidades que antes simplesmente passavam despercebidas. Algumas pessoas interpretam isso como uma mudança vibracional, outras preferem enxergar como um mecanismo psicológico relacionado ao foco, percepção seletiva e comportamento. Independentemente da interpretação, o resultado prático aponta para a mesma direção. Aquilo que você sustenta emocionalmente tende a orientar a sua experiência. Por isso, Neville insistia tanto no estado interno. O sentimento não acompanha a realidade, ele antecede. Outro erro comum é imaginar como se estivesse assistindo a um filme. Você observa a si mesmo conquistando algo, mas Neville recomendava algo completamente diferente. Você não deve assistir, você deve viver.
Existe uma enorme diferença entre observar uma imagem e sentir o volante em suas mãos, entre assistir alguém recebendo uma promoção e sentir seu próprio corpo comemorando essa conquista. Na imaginação eficaz, você não vê você, você vê através dos seus próprios olhos. Você sente a textura, o ambiente, a temperatura, os sons, o peso dos objetos, as emoções. Resumindo, você vive a cena em primeira pessoa e não em terceira pessoa como assistindo um filme. É isso. Quanto mais sensorial for essa experiência, mais convincente ela se torna para o subconsciente. Porque ele não distingue perfeitamente uma experiência física de uma experiência emocional vivida na imaginação. É justamente essa imersão que começa a consolidar uma nova identidade. E identidade é o verdadeiro alvo da transformação. Você não manifesta aquilo que deseja, você expressa aquilo que acredita ser. Neville também ensinava que existe um momento específico em que nossa mente se torna extremamente receptiva. Um instante antes de dormir. Aquele estado em que o corpo relaxa profundamente, mas a consciência ainda permanece desperta. Você pode encontrar nomes científicos para isso. Neville simplesmente dizia: o estado semelhante ao sono. Nesse momento, a atividade analítica diminui, as defesas mentais ficam mais fracas e o subconsciente torna-se muito mais acessível. Por isso, ele recomendava praticar a imaginação justamente nesse horário, não para fazer longas visualizações, mas para viver uma única experiência simples, curta e intensa. Essa é outra característica interessante do método. Ao contrário do que muitos imaginam, Neville não sugeria visualizar dezenas de cenas diferentes. Ele recomendava escolher apenas uma cena extremamente curta, algo que só pudesse acontecer depois da realização do desejo. Por exemplo, receber um abraço de alguém parabenizando você, olhar para uma aliança em sua mão, entrar na casa que sempre sonhou, ver o saldo bancário refletindo sua nova realidade. Percebe que ele ensina a visualizar a partir do desejo realizado. Não é para você ficar imaginando o passo a passo de como isso vai acontecer, porque isso vai gerar limitação. Quando você fica preocupado com como, tentando visualizar como você vai chegar naquele resultado, você limita as infinitas possibilidades desse resultado acontecer. Então foca apenas no resultado, que como isso vai acontecer, o universo é que vai te mostrar as possibilidades. Porque quando você foca em apenas um e fica visualizando, possa ser que o universo esteja tentando te entregar esse resultado de uma forma melhor, mais prazerosa, e você está se limitando com aquela que você visualizou. Então não precisa visualizar o como, apenas a partir do desejo realizado. E a cena deve durar poucos segundos e ser repetida diversas vezes até parecer completamente natural. A repetição não serve para convencer o universo, serve para convencer você. Quando essa cena deixa de parecer um sonho e passa a parecer uma lembrança, algo muda profundamente na forma como você se percebe. Mas aqui surge talvez o maior desafio. Você termina sua prática, abre os olhos e a realidade continua exatamente igual. A conta continua chegando, o diagnóstico continua existindo, o relacionamento ainda não mudou. É aqui que a maioria desiste, porque acredita que os fatos têm a palavra final. Neville dizia algo extremamente provocador. Os fatos são apenas fotografias do seu antigo estado de consciência. Eles representam o passado, não o futuro. Se você muda internamente, é natural que exista um intervalo até que o mundo físico acompanhe essa mudança. Esse intervalo exige algo raro nos dias de hoje: persistência. Não se trata de negar a realidade. Você continua pagando suas contas, continua trabalhando, continua resolvendo problemas. A diferença é que você deixa de permitir que as circunstâncias definam quem você é. Você age no presente, mas permanece fiel ao estado interno que escolheu cultivar. Essa é a grande sacada, é não permitir que as circunstâncias externas alterem o seu estado interno. E para manter esse estado, Neville defendia algo que podemos chamar de higiene mental. Assim como tomamos banho diariamente, porque sabemos que a sujeira volta, também precisamos observar constantemente nossos pensamentos. Velhos padrões não desaparecem apenas porque tivemos uma boa visualização ontem. Eles tendem a retornar. A crítica interna reaparece, o medo reaparece, as dúvidas reaparecem. O segredo não é impedir esses pensamentos, é não alimentá-los. Sempre que perceber que voltou ao antigo personagem, faça uma pausa, pergunte: quem está pensando isso? O antigo eu ou a identidade que estou construindo? Em seguida, retorne deliberadamente ao estado desejado. Esse pequeno exercício repetido ao longo do dia
fortalece a nova narrativa interna e aos poucos ela deixa de ser um esforço, ela se torna sua forma natural de existir. Talvez o ensinamento mais libertador de Neville seja este: pare de procurar autorização no mundo. Durante toda a vida fomos ensinados a esperar que alguém nos validasse. Esperamos que o mercado reconheça nosso valor, que os outros aprovem nossas escolhas, que as circunstâncias nos deem motivos para acreditar em nós mesmos. Neville propõe inverter completamente essa ordem. O reconhecimento começa dentro. Você não espera a realidade dizer quem você é. Você decide quem é e permite que a realidade acompanhe essa decisão. Essa mudança parece sutil, mas transforma completamente a forma como você vive. Porque você deixa de ser um espectador esperando acontecimentos e passa a ocupar o papel de operador consciente da própria experiência. Então quero deixar um protocolo simples para você começar hoje. Primeiro, escolha apenas um desejo realmente importante. Segundo, crie uma cena de 5 a 10 segundos que só aconteceria depois da realização desse desejo. Terceiro, todas as noites, pouco antes de dormir, entre em um estado de relaxamento e viva essa cena em primeira pessoa. Não observe, experimente, sinta, repita até que ela pareça absolutamente natural. Quarto, durante o dia, sempre que perceber pensamentos incompatíveis com essa nova identidade, reconheça-os sem lutar contra eles e retorne ao estado que você escolheu cultivar. E por fim, pare de medir o seu progresso apenas pelos acontecimentos externos. Observe quem você está se tornando, porque é essa transformação invisível que, segundo Neville Goddard, antecede qualquer mudança visível. A imaginação não foi feita apenas para sonhar, ela foi feita para criar. A pergunta é: você está usando esse poder de forma inconsciente ou intencional? Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário contando qual ensinamento mais chamou sua atenção. E se você quer continuar explorando temas como Neville Goddard, expansão da consciência, reprogramação mental e desenvolvimento interior, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana tem novos conteúdos para ajudar você a transformar primeiro o seu mundo interno e, como consequência, a forma como vive sua realidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!